Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos aqui mais uma vez nessa noite na nossa página dialogando, na nossa página divulgando o Consolador com a nossa live aqui que nós fazemos semanalmente, dialogando com o Consolador, que tem o propósito de dialogar, trazer uma conversa aberta sobre o Espiritismo. Estamos dialogando com a obra de Joana de Ângeles Espírito, pelas mãos de Divaldo Pereira Franco. Já há alguns dias estamos dialogando com essa obra, que nos traz algumas reflexões sobre os ensinamentos de Jesus, não é? À luz da psicologia profunda, no sentido de trabalharmos aqui as questões relativas aos ensinamentos aqui de Joana de Ângeles, trazendo algumas reflexões, né? Sobre esse tema que Joana de Ângeles nos traz. E nós vamos aqui a cada semana, a cada encontro, dialogando sem pressa com essa obra. Não é um curso, é um diálogo em que vocês também podem estarem participando aqui conosco pelos comentários. Você que está nos assistindo ao vivo, você que vai assistir depois, comentem aí com a obra, comentem a obra, comentem o diálogo, né, que nós estamos seguindo, né? E nós estamos já no capítulo 2, estamos na parte que vai falar sobre a realeza, né, de Jesus. Na primeira parte, nós estamos no capítulo 2, né? O capítulo 2, o reino, né? O reino. Nós fizemos a primeira parte, Soberanas Leis, capítulo 1, e o capítulo 2 é sobre o reino, em que nós vamos comentando aí a cada momento, né? O trecho do livro aqui, que é esse aqui, não é? Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, por Joana de Ângeles. Esse livro foi lançado no ano 2000, e Joana de Ângeles traz em cada capítulo um comentário sobre um item do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, em cada lição, ele apresenta os itens. Então vai estar a cada trechinho do Evangelho tem o item. Então ela pega o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e fala sobre o item. Eu queria convidar, antes vocês, de nós começarmos, primeiramente, hoje em especial, a gente não costuma abrir esta live com preces, de uma forma mais voltada a uma questão mais da parte mais religiosa do Espiritismo. Mas hoje eu gostaria de pedir a vocês que nos assistem, e eu tenho visto aí que chega a mais de 300 visualizações nas nossas reels, e pedir que nas suas preces, nessa noite, vibrem pelo mundo, não só pelo mundo, mas também por todas as partes do mundo que se encontram em conflitos, seja causados pelo homem, seja causado pela natureza, como é o caso de muitos pontos na Terra, e hoje em especial aos nossos irmãos da Colômbia. E nós vemos que a Terra está passando por uma transformação
sequencial, né, de alguns cataclismas. Eu estou com 49 anos e eu nunca vi tantos cataclismas sequenciais assim na Terra, não é? Então, mas nada é por acaso, porque isso são das leis de Deus e toda causa, né? Tudo o que é um efeito tem uma causa, e essa causa, quando é inexplicável, o porquê somente Deus pode nos dizer. Mas que nós possamos, em nossas preces, nessa noite de hoje, vibrar por todos os irmãos que passam por algum tipo de conflito, seja ele causado pelo próprio homem, seja ele causado por si próprio, mas também por esses conflitos, esses cataclismas da natureza também, que possam também ser amparados por Deus, porque são todos os nossos irmãos, né? Então, nós, sem perder muito tempo, vamos seguindo. Vamos seguindo aqui com o nosso diálogo. Como eu disse, nós estamos no capítulo 2 desse livro, que tem o tema O Reino, o capítulo 2 desse livro. E Joana de Ângeles traz um trecho do Evangelho de João, meu reino não é deste mundo, relacionado ao item 2 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Então vocês podem ir lá depois no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no item 2, e correlacionar aqui com aquilo que nós vamos trazer, não é? Anteriormente, né, Joana de Ângeles vem trazendo aqui que, em um trecho muito importante, em que momento nenhum Jesus levantou sua voz para maldizer o mundo, para condená-lo, e antes propunha respeito e consideração pela sua estrutura, conforme ele próprio se comportava comedido e afável, né? E ela traz que, na visão da psicologia profunda, quando falamos aqui, e é bom a gente sempre colocar, à luz da psicologia, não dessa psicologia clínica que nós aplicamos, mas da psicologia do estudo da alma, do espírito, do ser, desse ser também que é Jesus, como alma e espírito excelso, não é? Quando ele traz aqui que meu reino não é deste mundo, na visão da psicologia profunda, diz Joana de Ângeles, embora ele se referisse às esferas de onde procedia, o seu reino também era as paisagens dos sentimentos, onde se pudessem estabelecer as bases da fraternidade e o amor unisse todos os indivíduos como irmãos, conquista primordial para a travessia pela ponte metafísica do mundo terrestre, para aquele que é de Deus e nos aguarda a todos. Olha só, essa mensagem é belíssima, né? Quando trazemos para a consciência, pois também a paisagem dos sentimentos, dos nossos sentimentos, também é onde Jesus pode trabalhar para o estabelecimento do seu reino. E ela continua dizendo aqui que, humanizado, ele enfrentava os desafios e compreendia a sombra que pairava sobre o discernimento das pessoas, qual ainda ocorre na atualidade expressivamente.
Quando ela diz aqui as sombras, são as nossas imperfeições, os nossos maus comportamentos, as nossas más tendências que ainda temos que lapidar e que vamos lapidando a cada tempo. A ignorância da realidade predomina nos jogos dos interesses, cervis, deixando sempre os seus áulicos profundamente frustrados por não encontrarem neles tudo quanto creem necessitar para estar em harmonia. Em busca de coisa nenhuma a que atribui demasiado valor, sempre conduz à solidão, ao desespero, ao vazio existencial, perturbando as melhores aspirações de beleza e de realização pessoal. Não foram poucos os indivíduos que desejavam instalar aquele reino por ele anunciado no próprio coração. Fascinavam-se com a sua eloquência, com a lógica da proposta libertadora, e logo recusavam ante uns, mas que abria condição para optar pelos interesses das paixões a que estavam acostumados, iludindo-se quanto à improváveis possibilidade de retornarem ao seu convívio. Então muitos ali ficavam maravilhados com a questão do reino dos céus e não entendiam ainda o que era o reino que Jesus propunha, né? Lembrando sempre que é importante, que nem sempre muitos não estão acompanhando desde o começo, mas está lá já no YouTube, na nossa página do YouTube, divulgando o Consolador, que é o mesmo nome da nossa página do Facebook, todas as edições anteriores, desde a introdução do livro até esta de hoje, que vai estar lá em breve, para que todos possam assistir. Então, naquela época, Roma dominava aquela região da Alta Galileia. Os fariseus, os saduceus, os escribas, esses outros dois primeiros doutores da lei, dominavam as questões religiosas. E os hebreus, ansiosos por serem libertados de Roma, aguardavam o Messias para libertá-los. Não compreendendo o que os profetas tinham dito sobre esse Messias, logicamente, que não era essa libertação que Jesus propunha, né? Mas sim a libertação da alma, enquanto arraigada nas questões da vida material, dos maus comportamentos, das más tendências, para que se diluísse essa tal sombra que Joana de Ângeles cita aqui. E que ela diz que até hoje paira ainda na humanidade. Um jovem queria segui-lo e era rico. Sensibilizado, afirmou que se deixaria tudo e até mesmo daria os seus bens aos pobres, pela alegria de o acompanhar. Mas naquele momento tinha outros compromissos que pretendia atender, após os quais se resolveria pelo que fazer corretamente. E ele se foi. Outro moço sintonizou com o seu chamado e experimentou a sensação indivisível da sua presença harmônica, mas seu pai havia morrido e ele estava obrigado a sepultá-lo, né? Escamoteando o motivo real, que era receber a herança. E também se foi. Então, na verdade, quando Jesus convida aquele moço que diz: Senhor, permita que antes eu vá enterrar o meu pai, que acaba de morrer, não é? Ele estava mais interessado na herança do que talvez enterrar o próprio pai. E 10 leprosos haviam recebido o seu aval
para a recuperação orgânica e seguiram jubilosos, cantando hosanas, mas só um voltou para agradecer e não se sabe se ingressou nas fileiras da Boa Nova, porque outros objetivos os esperavam, e também se foi. Só um voltou, né? Mas também não há relatos no Evangelho o que aconteceu com este um. O que se sabe é que esse um voltou e agradeceu Jesus, não é? E os outros? Será que se curaram? Organicamente, talvez sim. Espiritualmente, talvez não. Mas a questão era o que Jesus ensinava: vai e não torne mais a cometer o mesmo erro, para que não te aconteça o mesmo ou coisa pior. Ou seja, do ponto da luz na psicologia profunda, não volte a penetrar nas sombras. Procure a luz. Não volte a cometer os mesmos erros. A multidão que o exaltou no momento da entrada triunfal em Jerusalém desapareceu aos primeiros sinais de luta, abandonando o entusiasmo e os planos acalentados, mas anelavam por coroá-lo, o seu rei, e se foram. E o seu reino não é deste mundo, onde os homens se transformam em chacais para tripudiarem e disputarem as carnes dilaceradas em decomposição das presas que foram vencidas. Então, quando viram, talvez, aquele homem, né, Jesus, aquele homem que curou, aquele homem que falava de um reino de amor, um reino dos céus, fragilizado ali, ou martirizado criminalmente, né, pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho humano, por questões ideológicas, políticas, religiosas, que tinham os fariseus e os saduceus, os tais doutores da lei, muitos o abandonaram, deixaram ele à própria sorte, sendo que a multidão o ovacionou à entrada de Jerusalém. E o seu reino, então, ela diz que não é deste mundo, né? No sentido em que não da forma que aqueles pensavam, que ele iria dominar os romanos, os doutores da lei, não é? Pois ele já tinha dito: eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la, eu vim complementá-la. O mais em relação a Jesus é predomínio da sombra que paira nessa demorada infância psicológica dos indivíduos como pessoas e das massas como agrupamento. O mas em relação a Jesus é o predomínio da sombra que paira na demorada infância psicológica dos indivíduos como pessoas e das massas como grupamentos, porque muito não se mudou em algumas características, muitas vezes religiosas, com relação ao Cristo. Ainda se fala, né, numa teologia da prosperidade, de uma divisão em que a igreja será levada e outros ficarão na terra sofrendo no fogo, né? Ainda tem pessoas que têm essa ideologia, e outros tantos, os tais falsos cristos, falsos profetas que Jesus anunciou lá atrás, que falam em nome de Deus, um Deus ainda que na característica de Moisés, um Deus que pune, um Deus dos exércitos, e não o Deus amor, o Deus misericórdia que Jesus tinha ensinado, o Deus tão próximo, que Jesus diz: pede, busque, bate a porta,
e ela vos será aberta. Quando orardes, fale com vosso Pai que está no céu. Mas ainda alguns de nós colocamos uma barreira entre as pessoas e Deus, entre as pessoas e Jesus, como se Jesus fosse propriedade de alguém, como se Jesus fosse algo inalcançável, né? Sendo que ele mesmo dizia: se tiverdes fé, olha só, ele fala, do tamanho de um grão de mostarda poderá fazer tudo o que eu faço e ainda mais, demonstrando aí a potencialidade do Espírito, demonstrando o quanto o Espírito tem o potencial, demonstrando o quanto o Espírito, nós enquanto Espírito, filho desse Deus que é causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema, demonstrando o quanto nós podemos brilhar a nossa luz, como Jesus diz. Esse mais foi utilizado contra ele pelos seus argutos e astutos adversários que o dominavam, mas o invejavam, assacando então calúnias odientas, informando que ele era representante de Satanás ante a impossibilidade de realizarem o que ele fazia. Suas palavras sábias todos as reconhecia assim, mas o despeito e a sordidez moral levava-os a deformá-las com declarações que não correspondiam à tradição nem ao orgulho da raça, que desprezava os gentios, todos os não-judeus. E ele era judeu. Assim mesmo o crucificaram, tomados pela sombra coletiva neles dominante. Não é? Então, o que Jesus pregava? O amor. E aí, por não conseguirem fazer o que Jesus fazia, o invejaram, o condenaram, fizeram o que muitos hoje ditos cristãos às vezes fazem com seus irmãos. Esse não é de Deus, isso não é de Deus, isso não é de Deus, não é? Isso é de Satanás, como ainda dizem. Olha, o que mudou? Será que Joana está errada quando ela diz que ainda a sombra está arraigada? Ainda temos em nós um julgamento, muitas vezes, de dizer, né? Isso não é de Deus, isso é do mundo, isso não está certo, essa religião não é de Deus, essa religião é de Satanás, essa religião é do diabo, isso é do demônio, depressão é coisa de fraco, do demônio, que a pessoa, em vez de estar com depressão ou ansiedade ou com algum transtorno psicológico, ela está possuída, como se a pessoa não pudesse ter depressão, que é coisa da humanidade, do humano, do ser, não é? Mas felizmente tem outros tantos que olham já para essas questões da alma com outros olhos, não é? Então, não se mudou, ainda temos nos nossos meios os fariseus, os saduceus, os escribas e tantos outros que têm. Mais de 2000 anos se passaram, que têm os comportamentos muito parecidos com esses do passado, que levaram Jesus a uma condenação. E suas palavras eram sábias, todos reconheciam assim, mas o despeito e a sordidez moral levava-os a deformá-las com declarações de que não correspondiam à tradição nem ao orgulho da raça que desprezava os gentios, todos os não-judeus, não é? E ainda ele pregava o amor, e mesmo assim eles, né, os próprios judeus,
desprezavam os outros gentios, e Jesus o que fez? Acolheu a todos, sem distinção. Mandou os discípulos ir pregar em todos os locais, para judeus e não judeus naquela época, porque a palavra da Boa Nova era para todos, assim como a palavra de Jesus é para todos, não é só para cristãos. Assim como outras palavras de outros espíritos missionários na Terra, se nós pegarmos lições de Buda, Krishna, Shiva, seja lá, né, Zarastruta e outros tantos aí, tem algo que vai servir para nós. Tem algo que vai tocar no nosso coração. Então Jesus, ele trouxe para todos, assim como de tempo em tempo outros tantos encarnam na Terra e tenta trazer uma mensagem para a humanidade. Ele conhecia Herodes e Pilatos, Anás e Caifás, títeres do povo e dominadores de um dia no mundo que lhes parecia pertencer por pouco, mas que perderiam pelo exílio, pela desonra política, pela morte, enquanto ele o vivenciara com grandeza moral, a fim de alar-se ao reino dos céus, que sem dúvida começa aqui neste mundo. O que ela quer dizer com isso? Quando Pilatos diz a Jesus: eu tenho o poder de vos libertar. O que Jesus responde para ele? Se tendes algum poder, este poder veio do meu Pai que está no céu. Ou seja, demonstrando que tudo na terra é transitório. E quando nós nos colocamos como o doutor fulano de tal, com quem você pensa que está falando, agimos, né, de uma forma prepotente, arrogante com os nossos irmãos, temos que ter essa consciência que se sou doutor fulano de tal, se eu tenho o poder, tal poder que me dado, ele é provisório, e que a qualquer momento, como diz lá no próprio Livro dos Espíritos, quem sois vós para questionar os desígnios de Deus, sendo que um sopro dele pode fazer que ainda esta noite vós desapareça, né? Que vós desapareça da face da terra. Então, lembremos disso, né? Que se ainda temos essa arrogância, essa prepotência ainda de acharmos que nós somos tal ou tal fulano e que podemos humilhar as pessoas, maldizer as pessoas, maltratar as pessoas ou agir de uma forma prepotente, não é? A psicologia profunda, metodológica e analítica vê Jesus, homem, como triunfador dele, o que a genuidade cultural dos primeiros tempos havia lhe atribuído, como sendo Deus, seu Filho unigênito, para situá-lo no nobre lugar de conquistador, que enfrentou todos os desafios e os venceu com afabilidade, energia na sua realeza moral. Por quê? Viera para lançar o hífen de luz entre as sombras do mundo e as esferas de incomparável claridade. E ele respondeu a Pilatos: o meu reino não é deste mundo, pondo-o ao alcance de todos aqueles que o desejem alcançar, havendo nascido na terra para dar o seu testemunho. Então, ela finaliza aqui esse capítulo dizendo que a luz, a psicologia profunda,
metodológica e analítica, que é de Carl Gustav Jung, vê Jesus, o homem, como triunfador, tirando dele o que a ingenuidade cultural dos primeiros tempos havia lhe atribuído, como sendo Deus, seu filho unigênito, para situá-lo no nobre lugar de conquistador, que enfrentou todos os desafios e venceu com afabilidade, energia, na sua realeza moral, porque viera para lançar o hífen de luz entre as sombras do mundo e as esferas de incomparável claridade. Jesus não levantou, talvez porque esperassem naquele momento que Jesus, o Messias, levantasse a espada como conquistador ou criasse uma revolta, e ele não levantou uma palavra, né? Humilhado, como fora, como relata os evangelhos, e crucificado ainda pediu misericórdia à humanidade, a Deus, dizendo, segundo consta no evangelho, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? E será que já sabemos? Será que já entendemos onde está esse tal reino que Jesus nos fala? Onde está o reino dos céus? Alguns buscam ainda esse reino dos céus nas esferas superiores, um local propriamente dito, e Joana vem dando a dica, né? É o nosso sentimento, é o nosso comportamento, é o modo de como a humanidade se comporta. Alguns de nós podem estarmos ali com um pezinho no reino dos céus, outros ainda muito aquém, a desejar ainda de estar dentro deste reino, não é? E esse reino que é de amor, que é de misericórdia, que é de fraternidade, que é de compreensão, do qual hoje a Terra carece muito, do qual a nossa humanidade ainda vem carecendo. Esses que estão hoje no poder, que agem com prepotência, que agem, né, com iniquidades na humanidade, sabemos que como Pilatos, como Herodes, como os doutores da lei da época, que um dia farão a passagem para o mundo espiritual, pois ninguém é eterno, eles vão resgatar aí os seus débitos diante de Deus, então não há o porquê julgarmos. Mas cada um de nós podemos fazer a nossa parte, buscando, né, nos equilibrar, buscando nos melhorar, deixando de julgar mais, né, deixando de julgar menos, né, na verdade, e amar mais, cobrar menos e colaborar mais, orar por essas pessoas, né, que ainda têm esse comportamento de arrogância, de prepotência, de desarmonia, que pode estar dentro do nosso próprio lar, pode estar no meio do nosso trabalho, pode estar em qualquer ponto, pode ser até mesmo nós, em algum momento. Então ele respondeu a Pilatos: o meu reino não é deste mundo, pondo ao alcance de todos aqueles que desejam alcançar havendo nascido na terra, para dar o seu testemunho. Aqui estamos para alcançar este reino, mas não talvez nesta existência, mas talvez em próximas outras, em qual iremos contribuir para que esse reino se estabeleça no mundo, mas antes de tudo que ele se estabeleça em nós mesmos, em nossos pensamentos, em nossas atitudes, em nossos atos, não é? Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs,
vamos encerrando por aqui, dado o nosso horário. Comentem aí, quero dar aqui o meu boa noite. Não dei boa noite aqui, estou vendo aqui alguns irmãos. Gomes, Marcos, Souza, eu tenho acompanhado aí as suas mensagens que você coloca aí, meu irmão. E tenho compartilhado também essas mensagens psicografadas, não é? Que é o Marcos Gomes, que é o Jair, né? Que psicografa, né? Se eu não estou enganado, é Jair, né? O nome do espírito que psicografa, e o Luiz Carlos Prado também, que está nos acompanhando, boa noite, e outros tantos talvez que não apareçam aqui, mas que podem comentar depois sobre as nossas reflexões dessa noite de hoje. Peço a vocês que vão lá no nosso canal de YouTube, Divulgando o Consolador. Lá vai estar as outras edições desse Dialogando com o Consolador, referente ao livro Joana de Ângeles, as palestras que realizamos nas casas espíritas da região e também alguns minutos com Jesus que estamos subindo lá para a página do YouTube, que é o livro Caminho, Verdade e Vida, do qual nós também comentamos e fazemos esses minutos com Jesus. Compartilhem aqui esta mensagem, né? Comentem, curtam, e é importante saber aí a opinião de vocês. Na semana que vem, vamos passar aqui para o capítulo 3, e ela continua no capítulo 2 do Evangelho, na próxima semana, o tema Realeza, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4. Tu dizes que sou rei, não nasci, tu o dizes, né? Desculpa. Tu o dizes, sou rei, não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. João capítulo 18, versículo 37. É o tema do capítulo da semana que vem. Muita paz, muita luz e até a próxima semana.